A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Você está na Catflix, no curso médio de Teologia, módulo 4, Teologia do Novo Testamento, aula de número 4. Vamos fazer a nossa oração? Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor. Chegamos até aqui, na última aula deste módulo 4, e pedimos a tua bênção como as demais aulas, que nós possamos ser edificados e frutificar na tua obra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que bom que você chegou até aqui na última aula do módulo 4. Lembrando, depois desta aula, você vai poder fazer a avaliação, né? Lá embaixo tem a avaliação, clica em cima, vai abrir uma página, em cima vai estar escrito num quadradinho, começar o quiz. É ali que você começa a prova, clica ali. Clique em cima, começar o quiz, daí vai abrir as respostas para você selecionar as alternativas corretas. Depois que selecionar todas, lá embaixo está escrito enviar. Clique em enviar, finaliza. E aí vai aparecer uma barra de porcentagem, né? 60%, 50%, 70%, 80%, espero que 100% você acerte todas. E vai ser a tua nota ali. Vamos lá? Nós temos a nossa introdução. A teologia dos evangelhos e das epístolas revelam quanto Deus se aproximou da humanidade a fim de resgatar a humanidade ou a fim de resgatar a unidade íntima que havia sido perdida. Nós vamos estudar aqui os evangelhos e as epístolas para mostrar que elas revelam quanto Deus se aproximou da humanidade sempre. O homem desde o Éden se esconderam de Deus e Deus foi atrás. Lembrando que antes mesmo do pecado, na viração do dia, já notou, irmãos? Já notou? Principalmente no verão, quando chega assim, o dia está terminando e vem o pôr do sol, não tem assim um sentimento de paz, de calmaria? Está entardecendo, você vê assim o sol se pondo. Dá assim aquele sentimento de paz, de calmaria. Todos os dias, quando, principalmente no verão, chega esse momento, eu me lembro, era nesse momento de calmaria, ia escurecer, né? Deus aparecia para falar com Adão, manter um diálogo, era Deus que vinha, manter um diálogo, né? Eles estavam num estado perfeito, não havia medo nem nada, mas entende-se que tinha luz e noite, noite e dia. Tinha a viração do dia, noite e dia. E a noite não é bom para ninguém, né? Então, ele estava perfeito, não tinha medo nem nada, mas Deus vinha para entrar naquele período, terminando um dia, começando o outro, Deus vinha conversar, era Deus que vinha. Deus sempre se aproximou do ser humano. E mesmo depois da queda, Deus continuou indo atrás do ser humano. Por que eu estou falando isso? Tem gente que diz, Deus não fala comigo. Deus me abandonou, Ele nunca abandonou o ser humano. Sempre. Depois da queda, Deus foi atrás de Adão e Eva. Depois que saíram do jardim, Deus foi lá, vestiu eles. Depois Deus foi falando, chamou Sete, chamou Noé, chamou Enoque, aliás, chamou Noé. Depois foi atrás de Abraão. Depois, cada um deles, Deus sempre foi insistindo com o ser humano. Então, aqui, nos evangelhos e nas epístolas, eles querem revelar também o quanto Deus se aproximou da humanidade para ter intimidade com ela. Vamos entrar na nossa aula. A teologia dos evangelhos. Sensacional. Vamos lá. Letra A. Jesus Cristo, Ele é o Senhor da igreja. E aqui, principalmente, irmãos, vamos olhar para a igreja. Tá? A igreja. Não sei por que tem crente hoje que meio que quer se converter ao judaísmo. Os judeus, eu tive 3 vezes em Israel, não me deu vontade de seguir o judaísmo. E eles podem ter alguns valores, e por amor a Abraão, Deus tem um plano diferente com eles. Mas, irmãos, hoje a igreja, ela é muito especial. Por quê? Porque é a igreja que tem comunhão com o Espírito Santo e com o Senhor Jesus. Os judeus, infelizmente, não têm comunhão com o Espírito Santo e nem com o Senhor Jesus. O judeu só recebe 2 coisas do Senhor Jesus. Primeiro, sabedoria
eles têm sabedoria, foi determinado isso. Deuteronômio fala, só esse povo será gente sábia, inteligente, ou mais sábio da terra, são os judeus. Segundo, proteção. Ninguém vence eles em batalha. Ferramenta nenhuma preparada contra eles vai prevalecer. Mas eles não têm intimidade com Jesus, não têm amizade com Jesus e não têm a graça especial do Senhor Jesus. Então, Jesus é o Senhor da igreja. E quando fala Senhor da igreja, não no sentido que nós somos escravos, tem que estar vivendo uma vida de escravidão, de obediência, de medo, não. Ele é o Senhor porque Ele é protetor, Ele é cuidador, Ele protege, Ele cuida, Ele ama e sustenta. Ele é Senhor, Ele sustenta a igreja. Letra B. Messias de Israel. Ele é o Salvador de Israel e também do mundo. Deus não esqueceu deles, por amor a Abraão. Então eu não vou querer me converter ao judaísmo, mas também não vou condenar os judeus. Deixa eles lá. Mas, letra C. Vejamos as profecias cumpridas em Jesus Cristo, registradas pelo evangelista Mateus. Ele é o Senhor da igreja, Messias de Israel. Acima de tudo, ele é real. Jesus é real. Os judeus não reconheceram, mas ele é o Messias de Israel. Fez o seu papel, veio para os seus. Os seus não receberam, mas ele veio, ele existe. E a igreja aceitou, e ele é o Senhor da igreja. Vamos ver as profecias cumpridas lá em Mateus. Essa parte é sensacional, viu? 5 grandes discursos de Jesus em Mateus. Sermão do Monte, o apostolado cristão, o reino dos céus, a vida da comunidade cristã, o final dos tempos. Vamos lá. Nascimento virginal, Mateus 1:23, Isaías 7:14. Local de nascimento, Mateus 2:6, Miqueias 5:2. Retorno do Egito, Mateus 2:15, Oséias 11:1. Curas, Mateus 8:17, Isaías 53:4. Serviço, Mateus 12:18-21, Isaías 42:1-4. Uso de parábolas, Mateus 3:34, Salmo 78:2. Entrada para Jerusalém, Mateus 21:5, Zacarias 9:9. Rejeição, Mateus 21:42, Salmo 118:22. Divindade, Mateus 22:44, Salmo 110:1. Abandono, Mateus 26:31, Zacarias 13:7. Volta futura, Mateus 26:64, Daniel 7:13. Sensacional isso aqui, irmãos. É quando a gente fala que a teologia do Novo Testamento é sensacional, a gente não está de brincadeira. Crucificação, vinho com fel e vinagre, Mateus 27:34-48, Salmo 69:21. Crucificação, divisão das vestes, Mateus 27:35, Salmo 22:18. Crucificação, zombaria, Mateus 27:39-40, Salmo 22:7. Crucificação, zombaria novamente, Mateus 27:43, Salmo 22:8. Crucificação e grito, Mateus 27:46, Salmo 22:1. Sepultamento, Mateus 27:57-60, Isaías 53:9. Anúncio entre as nações, Mateus 28:19-20, Isaías 66:18. Quando a gente fala que Mateus escreveu para os judeus, e é o evangelho que mais, a gente fala isso lá no básico. E alguns até dizem, mas fala que é o evangelho que mais aparece, profecias cumpridas, mas não foi falado nada, porque tem um médio. Então chegou o momento, seja bem-vindo. Mateus foi escrito para os judeus, justamente porque os judeus conheciam as escrituras, e olha o tanto de escrituras cumpridas em Jesus. Sensacional. Vamos lá? Reino dos céus. O que é isso? Mateus registra que Jesus trouxe o reino dos céus para todos os homens. E esse reino dos céus veio numa transformação no interior do ser humano. No interior. Por isso que ele diz, o reino dos céus não é, Paulo diz, não é comida nem bebida. Os apóstolos entenderam isso. É gozo, paz e alegria no espírito. Porque Jesus trouxe isso para todos os homens. Letra B. Aliás, a vinda do Filho do Homem. O que é isso? Jesus menciona sua vinda como Filho do Homem e confirma a visão de Daniel, Mateus 24:27, Daniel 7:13. Por que Jesus dizia eu sou Filho do Homem? Porque ele era 100% carne, homem. Não deixou de ser Deus, mas não andou aqui como Deus. Por quê? Porque ele tinha que vencer
a tentação, como homem venceu o pecado, como homem venceu o mundo, como homem venceu o diabo, como homem, para justificar a carne. Por isso que a Bíblia chama ele de o outro Adão, carne. E aí ele diz, aquele que vencer como eu venci, ele venceu, sendo carne. Então, a vinda do Filho do Homem. A revelação da Igreja de Cristo. Isso aqui é sensacional. Mateus 16 e 18. O que é a revelação da Igreja de Cristo? O corpo de Cristo. Porque era o povo que acreditaria nele, porque os judeus não acreditaram, e daria sequência ao que ele veio iniciar. A evangelização do mundo para a salvação. Então a igreja ela é amada por Jesus Cristo. E o Evangelho revela a igreja. Agora, vamos lá ainda. A unidade da igreja em obras de amor. Aqui é sensacional. Veja só. Mateus ensina que a igreja deve ser uma comunidade fraterna, que promove as obras de amor, conforme Mateus 5, 3, 10, 20, 47. Não existe como viver o amor de Deus sem estar na igreja. Porque a igreja genuína que vive o amor de Cristo, ela realmente propaga esse amor através de obras que revelam esse amor. Então é tudo de bom estar na igreja. Não existe como, não, eu quero servir a Deus e eu tenho muito amor no meu coração e longe da igreja. Não. É a igreja que revela as obras de amor. Serviço missionário. Aqui uma função sensacional. Deus não nos chamou só para a salvação, nos chamou também para o trabalho. Então, quem se aproxima da igreja tem que estar ciente que existe uma missão. Vamos lá. Mateus revela o caráter missionário da igreja. Ide por todo o mundo. Lembra, Jesus falou, fareis discípulos. Vocês façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar. Essa é a missão da igreja. Então, Mateus revela esse compromisso e eu ratifico. Não fomos chamados só para a salvação, mas também para o trabalho. Dar sequência ao que Cristo começou, por isso que somos o corpo de Cristo. Vamos para frente? Marcos. A estrutura de Marcos, né? Marcos, capítulo 1, do 1 ao 15, introdução, início da Boa Nova, apresentação do Messias, que anuncia a proximidade do reino e a necessidade de conversão. Depois do 1, 16 ao 20, 1, 21 ao 8, também versículo 21, depois do 8, 22 ao 10, 52, depois do 11 ao 13, 14 ao 16. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisões de Marcos, mas vamos ver a teologia de Marcos. Letra A, Jesus, o Filho de Deus. Ele apresenta Jesus como Filho de Deus. Marcos 1 e 11. Jesus, Filho do Homem. Marcos 13 e 26. Não andou aqui como Deus, né? E, já foi para Lucas, pastor Rodrigo? Marcos, ele é um evangelho bem prático e objetivo. Marcos apresenta Jesus como Filho de Deus, Jesus, Filho do Homem. Filho de Deus, divino. Filho do Homem, trabalhador. Trabalhador. E Marcos é o evangelho prático. E ele, como escreve seu evangelho para os romanos, ele apresenta Jesus como Deus, mas não andou aqui como Deus, Filho do Homem, como um servo, como um escravo. É verdade, a palavra servo quer dizer escravo. Como os romanos tinham uma vida, a grande maioria eram escravos, Marcos apresenta o Senhor da vida, o dono do universo, o Todo-Poderoso, que andou aqui como escravo. Isso foi um ânimo para o coração dos servos do Senhor Jesus, que eram romanos, que a maioria eram escravos. Não, peraí. Eu vivia lamentando dessa vida por ser escravo, mas o dono do universo andou aqui como escravo também. Não, vamos se alegrar, gente. Vamos se alegrar, vamos parar de murmurar aí. E Marcos tem essa finalidade objetiva de apresentar Jesus como Deus e como Filho do Homem. E Lucas? A teologia de Lucas. Lucas apresenta Jesus como uma vida de fé. Lucas responde às perguntas como, e não só Jesus como uma vida de fé, mas para nós termos essa fé em Jesus. O que significa tornar-se discípulo? Lucas, ele, quando escreve o seu evangelho, deixa essa pergunta no ar. O que significa tornar-se discípulo? Lembrando que Lucas escreve o seu evangelho para os gregos. E os gregos tinham aquela ideia de querer ser semideuses. Tinha muito Deus lá na Grécia. E Jesus não andou aqui como Deus.
andou como um discípulo, como um servo. Segundo, como permanecer um discípulo? Lucas deixa essa ideia no seu evangelho. Lucas ensina ainda que pelo reino, que preciso for, Lucas ensina ainda que pelo reino, se preciso for, haverá o abandono dos parentes, dos bens e dos privilégios sociais, por amor ao reino. Lucas, do capítulo 9 ao capítulo 13. Então essa é a teologia de Lucas, uma vida de fé. E ainda ele responde às perguntas como: o que significa tornar-se discípulo? Talmide, um aprendiz. Ele ensina no seu evangelho que Jesus fez discípulos. A intenção era fazer com que as pessoas sentissem desejo de aprender com Jesus. Até hoje, nós temos que estar sempre aprendendo. Ele responde como permanecer um discípulo. E ele ensina ainda que pelo reino, se preciso for, nós temos que renunciar tudo. Vamos lá. João, a teologia de João. Eu acho lindo isso aqui, né? O pão da vida, luz do mundo, porta das ovelhas, bom pastor, ressurreição, caminho, videira. Toda a moral de Jesus é relacionada ao mandamento do amor fraterno. Teologia de João, o amor fraterno. João 13, 34, 35, 15, 12, 17, 17 ao 26. Vamos lá. Pastor, é tão curto, estou falando da teologia, a essência dos evangelhos. Teologia das epístolas. Romanos. Justiça de Deus. Pecado. A morte de Cristo. É fantástico, eu aconselho você a estudar Romanos com mais dedicação, para você entender. A Epístola aos Romanos é um grande tratado doutrinário explicativo para educar os filhos de Deus no entendimento do plano da salvação. Então, Romanos, justiça de Deus, o pecado, a morte de Cristo, a justificação pela fé. Então, vou repetir. Justiça de Deus, o pecado, a morte de Cristo, a justificação pela fé. Se você receber uma pergunta como esta, como eu posso entender o plano da salvação, a realidade do pecado? Onde eu vou estudar? Aconselho, vá lá estudar Romanos. Paulo vai ensinar tudo em Romanos. Vamos lá? Só lembrando que aqui é interessante a essência de Romanos, a ira de Deus, a graça de Deus, o plano de Deus, a vontade de Deus. Só para você entender a importância de Romanos. É por isso que vem a história da igreja, Atos dos Apóstolos, depois dos Evangelhos. Não está em ordem cronológica, claro, mas para você entender a linha teológica explicativa do Novo Testamento. A anunciação das boas novas, da obra de Cristo, aí a formação da igreja e a explicação do plano da salvação na Epístola aos Romanos. De todo esse plano, essa realidade do pecado, etc. Vamos lá? Nós temos aqui Coríntios, a igreja e sua realidade, seu dia a dia, né? Os dons espirituais, sensacional. Lembrando que Corinto era uma cidade considerada o olho de toda a Grécia. Os gregos falavam totios, grois, lumen, o olho de toda a Grécia. Lá em Corinto eu tive a oportunidade de conhecer, tem o Acrocorinto, uma montanha onde lá em cima tinha o templo da deusa Afrodite, considerada a mais linda de todas as mulheres da mitologia grega, etc. E das mulheres gregas. Lá naquele templo tinha 1000 sacerdotisas cultuais, faziam rituais, inclusive de orgias, a deusa Afrodite, a beleza do corpo, etc. A oração dos coríntios era esta, eles apontavam para a montanha e diziam: ó Deus Afrodite, nunca deixai faltar prostitutas em Corinto. É tanto que naquela época falar de mulher de Corinto significava chamar ou significava se referir a uma mulher prostituta. Tinha muito. E Paulo entra lá em Corinto com o evangelho. Então, ele vai falar, quando a igreja eles começam a se converter, tinha muitos deuses da mitologia grega e romana, alguns achavam que as manifestações espirituais poderiam vir de alguns deuses.
E Paulo vai ensinar e dizer não. É do mesmo Espírito. Um só Espírito vem em todas essas manifestações, porque alguns tinham na cabeça que poderiam ser manifestações de outros deuses. Também você vai aprender sobre a igreja, dons espirituais e a ressurreição. Sensacional sobre a ressurreição. Essa doutrina da teologia do Novo Testamento mostra as principais doutrinas a serem estudadas. E sobre a ressurreição, estude Coríntios. Gálatas, a graça e a lei. Gálatas, sensacional, para você entender que ninguém vai ser justificado por obras da lei. Eu já expliquei aqui, serviu de aia até Jesus, havia lei moral ali, justiça, misericórdia e fé, toda a questão espiritual por trás. Mas chegou Jesus, agora Jesus, quem andou na lei moral, vai ser salvo por Jesus, mesmo se morreu no Antigo Testamento, é Jesus que salva, e dali para frente, quem salva é Jesus. Atribuir salvação às obras da lei, aí Paulo diz, ensina com clareza, que ninguém vai ser justificado por obra da lei, e confiar na lei depois da vinda de Jesus, essa lei se torna maldita para ele, porque quem salva é Jesus. Então em Gálatas você vai entender a liberdade do cristão pela fé, pela graça, né? As obras da carne e o fruto do Espírito, sensacional. Isso aqui é maravilhoso para ver a obra que o Espírito Santo faz no nosso coração, e o testemunho da realidade da presença do Espírito Santo, que é a nossa conversão, que é uma prova social. Ninguém melhor que eu e você para saber como nós éramos antes de aceitar Jesus. Então, por que eu mudei meu comportamento? Pela realidade da presença do Espírito Santo dentro de mim. Gálatas ensina isso. Vamos lá? Efésios. Efésios é a epístola mais espiritual da Bíblia, no que diz respeito a revelações de coisas espirituais. A unidade e espiritualidade da igreja. Filipenses, a carta da alegria. A relação do cristão com as tribulações. Tá? Filipenses 4:4. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. Humanamente falando, Paulo não tinha motivo nenhum para falar em alegria, porque ele tinha sido espancado e estava preso. Mas em meio a tanto sofrimento, eu tive a oportunidade de conhecer lá o cárcere onde ele ficou preso, em Filipos, e em meio a tanta tribulação, tanta tristeza humana, ele tinha ânimo para cantar, para escrever e falar de alegria. O que é isso? É uma realidade espiritual. Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova a cada dia. Filipenses mostra essa verdade. Colossenses, suficiência de Cristo, como ele é o cabeça, ele é o Senhor, ele protege, guia, dirige, conserva, ajuda, em todos os momentos. Tessalonicenses, a volta de Cristo e o arrebatamento da igreja, sensacional. Tem gente que não acredita no arrebatamento da igreja. Paulo fala com clareza, seremos arrebatados para encontrar Jesus nos ares, para se cumprir o que ele mesmo falou. Eu irei e voltarei e vos levarei, para que onde eu estiver estejais vós também, lá em João 14. Timóteo, requisitos para os presbíteros e diáconos. Quer estudar sobre o ministério? Estuda Timóteo. Requisitos. Tito, a sã doutrina e as boas obras. Também uma epístola ministerial. Filemão, reconciliação. Hebreus, Filemão mostra a história, né? Dionésimo e Filemão se reconciliaram. Paulo mediou essa reconciliação. Hebreus, a superioridade de Cristo. O escritor aos Hebreus queria mostrar para os hebreus que Jesus é o Messias, que Jesus é o sumo sacerdote. Só que os hebreus, poxa, como é que ele vai ser o sumo sacerdote? Se para ser sacerdote tem que ser da tribo de Levi. E você está dizendo aí que ele é da tribo de Judá. Aí o escritor aos Hebreus diz, não, mas peraí, Deus escolhe o sumo sacerdote que ele quiser. Ele é da ordem, ele é comparado a ser chamado como foi chamado Melquisedeque. Quando ele diz é da ordem de Melquisedeque, é isso. Assim como Deus escolheu Melquisedeque, que não é de tribo nenhum, foi sacerdote do Deus Altíssimo. Ninguém sabe a genealogia dele, que vocês estão muito bem acostumados com genealogia, sabe? Mas Melquisedeque, ninguém sabe o pai e a mãe, não tinha genealogia, não era de tribo nenhum, e Deus escolheu para ser sacerdote.
Foi o primeiro sacerdote comunitário do mundo antigo. E assim, Jesus escolheu Jesus para ser sumo sacerdote eterno. Era essa a ideia do escritor aos Hebreus. Tiago, né? A vida cristã prática, por isso que ele diz, né? A fé sem obras é morta. Não é que as obras vão salvar. Salvação é pela fé. Mas depois de salvo, tem que ter obras de amor, de justiça, de bondade, da sequência ao que Cristo começou. Pedro, sofrimento por amor a Cristo. A verdade de Deus e o falso ensino dos homens. Pedro é sensacional para orientar acerca dessa afronta que o mundo levanta contra os filhos de Deus. Epístolas de João. Verdade, justiça e amor. Está ali. Eu amo estudar Pedro e João porque eles andaram muito próximos a Jesus. É maravilhoso absorver deles porque eles foram testemunhas oculares. Aprenderam de uma forma maravilhosa. E aí você absorve. Parece que você está andando junto com Jesus. Sensacional. Andando na verdade. Andar com fidelidade. Epístola de João é sensacional. Judas, meio-irmão de Jesus, né? Batalhar pela fé. Sensacional. Apocalipse. A revelação de Jesus Cristo. As pessoas entendem errado, irmãos. Apocalipse. Tem gente que pensa assim, tudo que Jesus revelou para João. Não foi só as mensagens. Ele pessoalmente se revelou. A principal ideia dessa palavra revelação de Jesus Cristo, ele vai lá e se apresenta para João. Sensacional. Apocalipse deve ser estudado. A última mensagem para a igreja não foi Mateus 28. Não foi. Né? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação. Não. A última mensagem para a igreja, João recebe lá na ilha de Patmos. Aquele que vencer receberá também todas as bênçãos que foi prometida para as 7 igrejas da Ásia. A última mensagem foi para as igrejas da Ásia, que representam as igrejas em todas as épocas. E aí nós encerramos a nossa teologia do Novo Testamento. Enquanto a teologia do Antigo Testamento apresenta Deus agindo de forma transcendente, né, que era sempre manifestações sobrenaturais, a teologia do Novo Testamento apresenta Deus agindo de forma bem presente, através de Jesus Cristo, Emanuel, Deus conosco. Nós chegamos ao final do nosso módulo de número 4, Teologia do Novo Testamento. Vamos fazer a nossa oração e depois você vai poder fazer a avaliação. Okay? É só clicar em cima, vai abrir uma nova página, escrito em cima começar o quiz, que é o quiz ali, são as perguntas e respostas. Depois você finaliza e envia. Ok? Bons estudos, tenha muito bom proveito todo esse conteúdo, se aprofunde, viu? A epistemologia, a doutrina do conhecimento não tem fim. Então eu te dei um norte aqui, agora você pode pesquisar muito mais e receber muito mais entendimento da parte de Deus. Ore comigo, Santo Deus e Eterno Pai. Nós te louvamos, Senhor, por mais este módulo, este conteúdo abençoado que é a teologia do Novo Testamento. Acima de tudo, exaltar a pessoa do Senhor Jesus, te louvar pela existência da igreja, te louvar pela vida dos apóstolos e dos discípulos, te louvar pela graça e por esta fé abençoada que uma vez foi dada aos santos. Que nós possamos, Pai, honrar a história da igreja primitiva, do legado que eles deixaram, da obra que eles iniciaram, e nós possamos dar sequência, pois somos o teu corpo. Nos ajude, que nós possamos frutificar na tua obra e te servir com alegria, seguros nas tuas mãos, pois tu és o bom pastor. Para a honra e glória do teu nome e a bênção que ordenamos, e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome posse desta bênção, forte abraço e até o próximo módulo. Fique na paz.